Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. Mas muita atenção! O episódio de hoje é diferente. Estamos em ritmo de prova e hoje começa uma série especial aqui no podcast DEG. A gente sabe que a reta final chegou. Falta menos de 3 semanas para a prova. Então vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva especial com os fatos mais relevantes do último ano. Sim, é revisão pura do que pode e deve cair na sua prova. Esse é o primeiro de 3 episódios com esse formato. E aqui você vai ouvir as atualidades do último ano que mais importam, contextualizadas e organizadas. Claro que não dá para cobrir tudo, mas a ideia é te entregar uma seleção com o que há de mais relevante, para você poder revisar com foco, segurança e estratégia. E no episódio de hoje os temas são direitos humanos, refúgio, meio ambiente e direito do mar. Agora dá uma olhada só no que vem por aí. Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU e as condenações na Corte Interamericana. Um balanço completo da atuação brasileira em fóruns internacionais de direitos humanos. Deslocamentos forçados, os números crescentes no mundo e as principais ações do CONARE nos últimos meses. Crise climática global, os novos recordes de calor, os desafios no Acordo de Paris e as decisões das COPs mais recentes. O Brasil e sua virada ecológica, planos, pactos, parcerias e financiamento verde para transformar a política ambiental brasileira. E oceanos em pauta, do reconhecimento da margem equatorial brasileira ao parecer inédito do Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre clima. Esses assuntos te interessam? Então fica com a gente porque esse episódio está afiado e pronto para turbinar a sua reta final rumo ao CACD. O resumo de notícias do podcast DEG começa agora. Vamos começar nossa retrospectiva resgatando algumas notícias sobre direitos humanos que foram divulgadas no último ano. Você sabe que desde 2024, o Brasil exerce seu 6º mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o CDH. É o principal órgão multilateral dedicado à promoção e proteção dos direitos humanos. Sediado em Genebra e vinculado à Assembleia Geral da ONU, o CDH se reúne pelo menos 3 vezes por ano e tem poder para aprovar resoluções, criar relatorias temáticas e investigar violações. Em seu mandato, o Brasil defende posições como o fortalecimento do sistema internacional de direitos humanos, a promoção da igualdade racial, proteção de defensores de direitos humanos e defesa de grupos historicamente vulneráveis, entre outros. Durante esse período no CDH, o país apoiou a renovação da investigação internacional sobre o Sudão, mas se absteve na votação que estendeu por 1 ano o mandato do relator especial sobre a situação dos direitos humanos na Rússia. Também se absteve na resolução que renovou por 2 anos o mandato da missão internacional que investiga fatos sobre a Venezuela. O Brasil também voltou a apresentar uma de suas bandeiras históricas, a resolução sobre HIV/AIDS, que defende o acesso universal à saúde e o combate à discriminação. Neste último ano, o CDH como um todo abordou diversos assuntos. Em fevereiro deste ano, em uma sessão especial, criou uma missão para analisar as violações de direitos humanos da República Democrática do Congo. O Conselho também condenou o apoio de Ruanda ao grupo rebelde M23, que havia tomado a cidade de Goma, no leste da RDC. Em 2025, o Conselho ainda emitiu declarações apoiando o direito à autodeterminação do povo palestino. Também propôs à AGNU que refletisse sobre a criação de um mecanismo para investigar crimes graves cometidos por Israel no território palestino desde 2014. Além desses temas, em suas últimas reuniões, o Conselho abordou assuntos tão amplos como liberdade de expressão, direito ao meio ambiente limpo e a situação dos muçulmanos Rohingya em Mianmar, entre outros. Assuntos variados para a gente ficar de olho. Ainda falando sobre direitos humanos, a gente cruza o Atlântico de Genebra a São José, na Costa Rica, sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Desde julho do ano passado, a Corte condenou o Brasil em 5 casos de violação de direitos humanos. Fiquem atentos que vamos passar rapidinho por cada um deles. No caso Leite de Souza e outros versus Brasil, o país foi responsabilizado por desaparecimentos forçados de 11 pessoas
no contexto da atuação de milícias na chacina de Acari, no Rio de Janeiro, entre 1990 e 93. No caso dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil, o país foi condenado por problemas na investigação de um caso de discriminação racial e de gênero ocorrido em 1998. A corte também responsabilizou o Brasil por violações no caso das comunidades quilombolas de Alcântara, relacionada à instalação do Centro de Lançamento Aeroespacial em parte de seu território tradicional. E a CIDH condenou o país em outros 2 casos que ocorreram na Paraíba, um deles pelo desaparecimento do agricultor Almir Muniz da Silva em 2002, e a outra condenação diz respeito a falhas na investigação do homicídio de Manuel Luiz da Silva, em 1997. Agora a gente continua a falar de direitos humanos, mas a partir de um recorte mais específico e super atual: os deslocamentos forçados e a questão dos refugiados. Primeiro vamos falar do Global Trends do Acnur 2025, o documento do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, que traça um panorama da situação no mundo. Olha só, os números que vêm a seguir podem te ajudar. No final de 2024, havia 123 milhões de deslocados forçados. Desse total, 73,5 milhões são deslocados internos e 31 milhões são refugiados sob o mandato do Acnur. 67% dos deslocados que saem do seu país estão em países vizinhos. Os principais emissores são Venezuela, Síria, Afeganistão, Ucrânia e Sudão. Quem mais recebe os refugiados são Irã, Turquia, Colômbia, Alemanha e Uganda. Os motivos continuam os mesmos: gente fugindo de guerra, perseguição e catástrofes ambientais. E o Brasil também tem ajudado a responder a essa crise. Em abril, o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, renovou por mais 2 anos o reconhecimento da situação de grave e generalizada violação de direitos humanos em países como Afeganistão, Síria, Burkina Faso, Venezuela, Iraque e Mali. O relatório Refúgio em Números, divulgado em junho, mostra a dimensão do desafio. Só em 2024, o CONARE reconheceu 13,6 mil pessoas como refugiados. 93% são venezuelanos, mas também há pessoas de países como Afeganistão, Colômbia e Síria. Em 2023, o CONARE havia reconhecido mais de 77 mil refugiados, o maior número da história. Desde 2015, mais de 450 mil pessoas de 175 países solicitaram refúgio ao Brasil. Neste ano, o Brasil também reconheceu como refugiadas 133 meninas e mulheres vítimas da prática de mutilação genital adotada em seus países de origem. E tem mais uma frente importante, a apatridia. Em outubro de 2024, o Brasil se juntou à Aliança Global para acabar com a apatridia, um esforço internacional para garantir que ninguém mais viva sem nacionalidade reconhecida. Agora, no plano regional, você deve saber que a Declaração de Cartagena é um documento essencial, porque amplia o conceito de refugiado, incluindo não apenas aqueles que fogem de perseguição por motivos específicos, como raça ou religião, mas também pessoas que fogem de situações de grave e generalizada violação de direitos humanos, como conflitos armados. No ano passado, a declaração completou 40 anos e o Chile assumiu o processo Cartagena mais 40, que prevê ações para fortalecer políticas de recepção, acolhimento e integração de deslocados forçados. A cada 10 anos, um país diferente lidera esse processo. Entre 2014 e 2024, o Brasil esteve à frente do Cartagena mais 30. Agora vamos falar de um assunto que é cada vez mais quente na sua prova e no planeta: o meio ambiente. As mudanças climáticas têm grandes chances de aparecer na sua prova e estão direto nas manchetes. Em relatório de janeiro deste ano, a Organização Meteorológica Mundial apontou 2024 como o ano mais quente dos últimos 175 anos. A média global de temperatura ficou 1,55 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ultrapassando pela primeira vez a marca de 1,5 graus Celsius. Também foram registradas temperaturas recordes nos oceanos e aceleração no derretimento das geleiras. Mas o mundo está fazendo alguma coisa? Sim, ou melhor, está tentando. No último ano, várias conferências internacionais
colocaram o meio ambiente no centro das discussões. Na COP29, no Azerbaijão, os países definiram uma nova meta coletiva de financiamento climático, 300 bilhões de dólares por ano até 2035, com o objetivo de chegar a 1,3 trilhão de dólares. Também foram aprovadas as regras para o funcionamento dos mercados de carbono, o que pode facilitar trocas e financiamento internacional para mitigação. Por falar em COP, o Brasil, que cedia a COP30 neste ano, apresentou uma nova NDC, comprometendo-se a reduzir suas emissões líquidas em até 67% até 2035. Agora fiquem atentos que vamos trazer destaques de outras iniciativas. Em Cali, na Colômbia, foi realizada no final do ano passado a COP16 da Convenção sobre Diversidade Biológica. A conferência lançou o Fundo de Cali, responsável pela repartição de benefícios gerados pelo uso de recursos genéticos. Já em Riad, na Arábia Saudita, foi realizada a COP da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Uma das prioridades do evento foi o fortalecimento da resiliência à seca, tema urgente diante da degradação dos solos. Foram apresentadas novas contribuições financeiras, com expectativa de investir até 2,6 trilhões de dólares até 2030 para restaurar áreas degradadas. E foi aprovada a proposta brasileira para criar um foro de representação de povos indígenas e comunidades tradicionais. Em outro evento em Busan, na Coreia do Sul, as negociações de um tratado global contra a poluição plástica empacaram. Houve divergências sobre limitar ou não a produção de plástico, um impasse que segue sem solução. E no Suriname, em fevereiro deste ano, foi realizada a 15ª reunião de ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. A Declaração de Paramaribo reforçou a cobrança para que os países ricos cumpram seus compromissos financeiros e de transferência de tecnologia e apoio à adaptação climática. Como vocês veem, a pauta climática é extensa. Então segura aí que vamos falar sobre como o Brasil tem buscado fazer a sua parte. Desde 2023, o Brasil voltou a priorizar o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente na política externa. Isso se intensifica com a aproximação da COP30, que acontece em novembro deste ano, em Belém do Pará. Confira algumas das iniciativas do país nessa área ao longo dos últimos meses. Em 2024, o Brasil apresentou a proposta de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A ideia é captar recursos por meio de doações, empréstimos e emissão de títulos, tudo para garantir financiamento contínuo à preservação das florestas tropicais no mundo. O fundo será lançado oficialmente na COP30. Ainda em 2024, o Brasil e os Estados Unidos criaram a Parceria sobre o Clima, com foco em cadeias de energia limpa, mercados de carbono e finanças para a biodiversidade. Já na presidência do Brasil no G20, a Iniciativa Global de Bioeconomia estabeleceu princípios de sustentabilidade que podem orientar políticas públicas no mundo todo. E tem mais! À margem da cúpula do G20 no Rio, Brasil, ONU e Unesco lançaram a Iniciativa pela Integridade da Informação sobre o Clima, para combater a desinformação que atrasa políticas ambientais. E na Corte Internacional de Justiça, em uma audiência sobre o pedido de opinião consultiva a respeito da mudança do clima, o Brasil defendeu o princípio das responsabilidades históricas, cobrando dos países desenvolvidos mais ambição e recursos. Isso foi em dezembro do ano passado, mesmo mês em que o país apresentou seu primeiro relatório bienal de transparência climática à ONU, detalhando fontes de emissão, ações de mitigação e metas futuras, com destaque para o setor de uso da terra, principal fonte de emissão nacional. Vale a pena a gente destacar também o Fundo Amazônia. Em março de 2025, a Irlanda anunciou doação de recursos ao fundo. Já fizeram contribuições a Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Japão, Noruega, que é o maior contribuinte, Reino Unido, Suíça e a Petrobras. O Fundo Amazônia é a maior iniciativa mundial para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. E para finalizar, voltamos à COP30. Em março deste ano, o Brasil propôs um mutirão global pelo clima, um chamado à ação política e financeira. O país também apresentou a proposta de um balanço ético global, para ouvir a sociedade civil sobre compromissos e práticas éticas para lidar com a mudança do clima.
A presidência brasileira da COP também instituiu 4 círculos de liderança para facilitar os debates: financiamento climático, povos e comunidades tradicionais e indígenas, governança climática e mobilização global. E agora, para fechar esse pacote de revisão sobre atualidades, a gente mergulha no reino dos oceanos. E vamos começar com uma notícia de impacto direto para o Brasil. Em março deste ano, a Comissão de Limites da Plataforma Continental aprovou a ampliação da Plataforma Continental Brasileira na margem equatorial, uma faixa que vai do Amapá até o litoral norte do Rio Grande do Norte. Com isso, o Brasil conquistou o direito de soberania para explorar recursos sobre uma nova faixa da Amazônia Azul, uma área onde o país conseguiu expandir sua plataforma continental para além de 200 milhas marítimas. O Brasil foi o segundo país a apresentar pleito de ampliação da plataforma continental em 2005 e foi atendido em cerca de 75%. Desde então, reapresentou 3 pedidos de revisão parcial, na região sul, aprovada em 2019, a da margem equatorial, adotada agora em 2025, e a margem oriental meridional, que está em análise. O processo segue as regras estabelecidas pela Convenção da ONU para o Direito do Mar. E por falar na Convenção, em agosto de 2024, a oceanógrafa brasileira Letícia Carvalho foi eleita secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, organismo criado pela Convenção que regula a exploração de recursos em áreas do oceano que pertencem ao patrimônio comum da humanidade. A mesma convenção deu origem ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, nosso próximo assunto. Em maio do ano passado, o tribunal deu um parecer consultivo inédito sobre meio ambiente. Nele, reconheceu que as emissões de gases de efeito estufa são poluição marinha e que os estados têm a obrigação legal de proteger os oceanos contra os impactos da mudança do clima. O Brasil participou do processo e destacou que essa obrigação deve respeitar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, uma pedra angular do direito ambiental internacional. Outro marco importante sobre meio ambiente e oceanos se passou em Londres. Em abril deste ano, a Organização Marítima Internacional aprovou o primeiro Plano Global de Descarbonização do Transporte Marítimo, o Marco de Emissão Zero. A iniciativa prevê metas de redução de emissões, novos padrões de combustíveis e até multas para quem descumprir as regras. O setor naval, que responde por quase 3% das emissões globais, virou assim o primeiro setor com regulação climática internacional específica. E agora, antes de terminar o nosso podcast, tem mais coisa que você precisa saber. Bora para a nossa tradicional sessão de rapidinhas? Aquele giro final com manchetes que valem a sua atenção? E seguindo a linha deste episódio, hoje trazemos notas rápidas sobre algumas das atualidades mais importantes do último ano. Em setembro do ano passado, a ONU publicou Princípios sobre Minerais Críticos. O documento propõe diretrizes para a exploração e comércio de minerais essenciais à transição energética. E o Brasil defendeu que os países em desenvolvimento tenham acesso a mercados e financiamento. Também no ano passado, o governo lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que aposta na IA como motor de inclusão social e desenvolvimento, com foco em regulação responsável e uso público inteligente. Falando em IA, em 2024, o Conselho da Europa aprovou o primeiro tratado internacional sobre IA, e meses depois, a ONU publicou um relatório que propõe governança global para a IA, com 7 recomendações, incluindo a criação de um painel científico, um fundo global e um escritório sobre o assunto. Já em 2025, Paris sediou uma cúpula sobre inteligência artificial e interesse público. O Brasil defendeu uma governança centrada na ONU e voltada à redução de desigualdades, em linha com o novo Pacto Digital Global. E a matriz energética brasileira bateu recorde de renováveis. Em 2024, as fontes limpas chegaram a 88,2% da matriz elétrica e 50% da matriz energética, com destaque para biomassa, eólica e solar. E assim a gente fecha o primeiro episódio dessa série especial de retrospectiva aqui no podcast DEG.
Se você curtiu, aproveita também para acompanhar todo o nosso conteúdo no site ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Aliás, se você quer dar aquele gás final rumo ao TPS, ainda dá tempo de entrar no nosso intensivo pré-TPS, com foco total nas últimas semanas de preparação. Vamos deixar o link na descrição para você que tem interesse. Obrigado por nos ouvir até aqui. Bons estudos, boa revisão e até semana que vem com o segundo episódio da nossa série especial.